a história secreta de Yoga criada por Masami Kurumada. Oi amigos, sou Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. A história de Cisne, Natácia do País do Gelo. Na Sibéria Oriental, Yoga de Cisne acaba de chegar à gélida região. De repente, houve vozes dizendo que ele finalmente chegou, mas demorou tanto que acharam que ele havia fugido. Yoga se vira na direção dos desconhecidos. Está diante de 4 homens no território onde começam as geleiras eternas, onde não nasce uma flor sequer. Cisne pergunta quem são eles para chamá-lo a um lugar como esse. Um deles responde que moram nas geleiras eternas. Em seguida, revelam que são do Grade Azul. Yoga se surpreende. Acha que isso é impossível, pois o povo dessa terra desapareceu há séculos, depois de um período de frio extremo. Contudo, alguns deles sobreviveram. Eles são os guerreiros lendários dessa terra. Nesse momento, os 4 homens removem os mantos que cobriam suas armaduras e se apresentam como os Cavaleiros do Gelo, os Guerreiros Azuis. Aquele que se colocou à frente traz uma vestimenta diferente dos demais. Yoga está surpreso. Os Guerreiros Azuis pertencem ao mais forte grupo de combatentes de épocas mitológicas que reinou no Polo Norte. Dizem que seu poder equivale ao dos Cavaleiros de Atena. Não sabia que havia sobreviventes. O homem que veste a armadura diferente dos outros fala para Yoga que precisam de sua força. Pede que ele se junte a eles. Mas Cisne imediatamente responde que é um Cavaleiro de Atena. O Guerreiro Azul alerta que se Yoga recusar, terão de tomar sua vida. O Cavaleiro de Bronze pergunta se eles acham que são capazes estando tanto tempo longe de batalhas. Um dos homens chama seu mestre de Alexer, que não quer que eles interfiram. Yoga sabe muito bem o que Alexer e os demais planejam. Pretendem seguir para o sul e invadir outros territórios. Ao fazer isso, previne que os Cavaleiros de Atena atrapalhariam seus planos. Acredita que foi para acabar com o maior número de cavaleiros que Alexer o chamou até lá. O líder dos Guerreiros Azuis nota que Yoga já sabe muito. Não precisa sequer se explicar. Cisne lança Pó de Diamante! Entretanto, seu golpe atravessa o inimigo, deixando-o ileso. Yoga se assusta. Seu pó de diamante não surtiu efeito. Alexer conta que desde os períodos mitológicos, os Guerreiros Azuis viviam nas geleiras eternas. Portanto, Cisne não conseguirá derrotá-los usando um ar frio desse. Irá perguntar mais uma vez se Yoga vai se unir a eles ou prefere morrer. Mas Alexer percebe que a resposta continua a mesma. Agora é a vez de Cisne sentir seu poder. Impulso Azul! O Cavaleiro de Atena é lançado para o alto pelo poder de Alexer. No Grade Azul, Yoga está aprisionado. A porta se abre e ele desperta. Uma voz suave se alegra ao vê-lo acordado. O cavaleiro pergunta quem é ela. A mulher se apresenta, é Natácia, filha do governante de Grade Azul. O rapaz se impressiona ao ouvir o nome dela. Natácia nota e pergunta por que o espanto. Fechando seus olhos, Yoga diz que não é nada e agradece por cuidar dele. Mas Natácia diz que na verdade lhe deve desculpas por seu irmão. Ela é a irmã mais nova de Alexer. Implora que Yoga proteja seu pai e de seu irmão. Alexer voltou à Grade Azul para matá-lo. Cisne não entende o que está acontecendo. Natácia explica que seu pai Piotr nunca gostou de guerrear e governou seu povo pacificamente lá em Grade Azul. Mas Alexer não concordou com isso e insistiu que deviam ir para terras ensolaradas. Até que seu pai o expulsou para sempre de lá, há 5 anos. Porém, ele voltou para essas terras comandando os Guerreiros Azuis. Natácia tem certeza que tomará a vida de seu pai para alcançar sua ambição. Ela implora Yoga, pois ele é a única pessoa na Sibéria que é páreo para o seu irmão. Ela não pode deixar que Alexer elimine seu pai. Não poderá viver se isso acontecer. A garota de cabelos curtos suplica. Yoga compreende. Alexer tira a vida de seu próprio pai. Para ele, não passava de um velho inútil.
Tem certeza que se continuasse a governar assim, um dia seu povo pereceria nessas geleiras eternas. Agora, Alexer dará um local ao sol para o povo de Grade Azul. Quem interferir será eliminado, sem exceção. Nesse momento, seu subordinado avisa que Yoga acordou. Na prisão, Yoga relembra as palavras de Natácia, que suplicou para salvar seu pai, e alertou que se algo horrível acontecer, não será mais capaz de viver. Yoga imagina que por maior que seja a ambição de Alexer, não há ninguém capaz de fazer mal ao próprio pai. Um bloco de pedra da parede é derrubado. Surge Jacó. Yoga pergunta o que ele faz lá. O garoto diz que é ele quem pergunta. Ficou preocupado por Yoga sumir de repente. Além disso, a vila deles está com problemas. Cisne quer saber o que aconteceu na vila de Korholtek. Seu amigo conta que os Guerreiros Azuis apareceram para tomar o lugar. E disseram para sair ainda hoje, senão, todos serão destruídos. Jacó o procurou por todos os cantos. Yoga lamenta não estar com sua armadura. Mas o menino já pensou nisso. Ele a trouxe consigo. A armadura de cisne de Yoga. Alexer abre o portão procurando por Yoga. E permanece com seus punhos acorrentados. O mestre dos Guerreiros Azuis só não tirou sua vida para lhe dar mais uma chance. Mas Yoga já lhe disse que é um cavaleiro de Atena. Não ajudará invasores. Nem que morra por isso. Alexer entende. Acho uma pena perder um guerreiro como Cisne. Enquanto se retirava da prisão, Yoga pede que ele espere. Alexer pergunta se irá implorar pela vida agora. O Cavaleiro de Bronze avisa que Natácia está muito preocupada. Pede que Alexer não ouse fazer nada contra seu próprio pai. Ele explica que já é tarde demais. Já partiu aquele cabeça dura de seu pai ao meio. Yoga está perplexo. Alexer diz que o cavaleiro não devia se surpreender, pois logo terá o mesmo destino. Alexer caminha pelo corredor com Yoga gritando que se sua irmã souber disso, vai acabar tirando a vida. Os guerreiros permanecem na prisão com Yoga. Pergunta se ele sabe o que vai acontecer se o largarem sem nenhuma proteção contra o frio naquele deserto de gelo. Os cristais de gelo vão cobrir seu corpo e será congelado em menos de 3 minutos. O corpo de Yoga se tornará um mero bloco de gelo. O Cavaleiro de Atena eleva seu cosmo congelante e despedaça as correntes que o prendiam. Jacó grita para Yoga. A caixa de Pandora se abre. Yoga veste a armadura de bronze de cisne. Os Guerreiros Azuis se impressionam. Não entendem como conseguiu a armadura. Mas isso não importa. Eles atacam Yoga. Cisne desfere. Turbilhão de gelo! O trio de Guerreiros Azuis é derrotado em um instante pelo gélido tornado de Cisne. Ele imediatamente pede que Jacó procure Natácia e parte na direção de Alexer. Yoga encontra o irmão de Natácia. Seus soldados se aproximam, mas Alexer pede para se afastarem. Ele mesmo irá cuidar do cavaleiro. Alexer pergunta se Yoga consegue ser impiedoso a ponto de eliminar seja quem for. Cisne responde que é capaz disso, e o fará se for necessário para derrotá-lo. Alexer aprecia as belas palavras do adversário. Dessa vez dará tudo de si sem hesitar. Os dois avançam. Pó de diamante! O poder congelante de Cisne consegue pela primeira vez derrubar Alexer. Seus soldados não acreditam que isso esteja acontecendo. Alexer não entende. Esse ar frio é diferente daquele do outro dia. Alexer se levanta e lança novamente. Impulso azul! O ataque é detido pela mão de Cisne. Ele jamais o perdoará por tirar a vida de seu próprio pai só para conquistar terras alheias. Enviará Alexer para outro mundo para pedir perdão a seu pai. Execução Aurora! Alexer recebe o golpe supremo que herdou do Cavaleiro de Ouro de Aquário. Os soldados de Alexer tentam ajudá-lo, mas ele proíbe que o toquem. Não acredita que o cosmo de Yoga pôde se elevar tanto. Esse ar frio chegou ao zero absoluto. Yoga aprendeu com seu mestre Kamo sobre a força absoluta nas geleiras eternas da Sibéria. Quanto mais conseguir se manter frio diante de um poderoso inimigo, mais seu cosmo se eleva. Nesse instante, Jacó corre dizendo que aconteceu algo terrível. Natácia saiu sozinha no meio da nevasca.
Ela morrerá congelada em minutos. Alexer se preocupa com sua irmã mais nova. Natácia teve seu corpo completamente congelado enquanto orava por seu pai. Alexer e Yoga encontram desesperados. Seu irmão não entende por que ela fez isso. Yoga pede para que ele saia da frente. Com seu punho, Cisne consegue quebrar o bloco de gelo e salvá-la. Alexer se aproxima em desespero, mas Yoga diz que está tudo bem. Ela ainda está respirando, vai sobreviver. Tomando sua irmã nos braços, Alexer derrama lágrimas dizendo que sente muito e pede que ela o perdoe. Agora Yoga irá voltar para a vila com Jacó. Alexer pede que ele espere e pergunta por que Yoga não tomou sua vida. O cavaleiro revela que não fez isso para salvá-lo. A partir de agora, Alexer passará o resto de sua vida tentando se redimir por seu crime. Se ele morresse, Natácia perderia qualquer esperança de continuar viva. Além disso, sua falecida mãe também se chamava Natácia. Das Vidania. Se curtiu o conteúdo, deixe seu like, subscribe, comenta #Natácia. Muito obrigado!